Olá, na aula passada eu mostrei como instalar o Ubuntu sozinho, num computador onde só vai ficar o Linux. Agora vamos fazer diferente. É um cenário bastante comum. Aqui eu tenho uma máquina virtual com Windows XP, simulando um computador com Windows XP. Vou fechar para iniciar de novo. Quando você tem só um Windows no computador, ou quando você compra um computador com Windows, ou um notebook ou netbook com Windows, normalmente essa é a configuração mais comum. Você tem só o Windows que ocupa o HD inteiro. Para você colocar o Linux, para você colocar um outro sistema, você precisa de uma partição para esse novo sistema. Uma partição é uma divisão no seu HD, uma divisão lógica que não existe fisicamente, como se você tivesse dois discos rígidos. Como se fosse uma sala e você divide ela com uma parede ou uma divisória, deixando dois compartimentos. Cada sistema operacional que estiver instalado tem que ficar em um compartimento separado, seja o Windows XP e o Windows 7, por exemplo, ou o Windows e Linux, ou até mesmo mais de uma versão de Linux. Quando você inicia o computador, um programa gerenciador de boot, ele vai mostrar logo nas primeiras telas de inicialização uma lista com todos os sistemas instalados. E aí você escolhe qual que você vai querer entrar, o Ubuntu ou o Windows XP, o Windows 7 ou o Vista, o Windows que você tiver, né? Essa lista você pode alterar em algumas opções, né? O Windows tem o sistema de boot dele, o Linux tem o sistema dele também. Você pode definir o sistema padrão que vai ser iniciado e um tempo para que você possa escolher. Então, quando essa lista aparecer, você pode teclar a seta para baixo, né, no teclado, para alternar entre os sistemas e apertar Enter. Isso eu vou estar mostrando depois que ele estiver instalado, tá? Aqui eu tenho uma máquina com Windows XP. Eu vou tirar o CD da máquina. Como eu falei no vídeo anterior, eu estou usando o VirtualBox, que é para ficar fácil para mim gravar. Aqui. Uma máquina real, você não vai ter acesso a essa janela, né? Você vai simplesmente ligar o computador, o que eu fiz agora, e vai aparecer o Windows XP. Para você instalar o Ubuntu, mesmo já tendo o Windows XP, você precisa iniciar o computador pelo CD do Ubuntu. Ou seja, não adianta você colocar o CD dentro da bandeja com o Windows XP em execução. Se você fizer isso, você vai fuçar no CD, tem os arquivos lá, mas para instalar o sistema operacional mesmo, você vai precisar dar boot pelo CD. Então a forma que você vai fazer isso é colocar o CD no computador. Como não tem como colocar antes de ligar, porque geralmente a bandeja não abre se o computador estiver desligado, você liga, coloca o CD rapidinho. Se ele não iniciar pelo CD, ele pode ser que ele carregue o seu Windows. Nesse caso você tem que reiniciar. Aqui eu vou colocar o CD do Ubuntu. Esse procedimento que eu fiz clicando no VirtualBox, como se eu inserisse o CD do Ubuntu dentro do Linux. O Ubuntu tem um instalador gráfico para Windows, só que ele instala num arquivo como se fosse numa partição virtual, tá? Que não seria tão recomendável. É mais fácil, eu vou abordar ela outra hora, eu já escrevi texto sobre isso. Para você instalar o Ubuntu de verdade mesmo, não clica no CD dentro do Windows. Reinicia o seu Windows com o CD dentro da bandeja, tá dentro do drive. Em alguns computadores você tem que apertar uma tecla durante a inicialização para que ele seja iniciado pelo CD. Se você reiniciar o Windows e ele não iniciar a partir do CD, ele iniciar no Windows de novo, então você tem que entrar no setup da máquina e trocar a ordem de boot pelo CD. Como isso é um procedimento um pouquinho diferente, específico, eu vou comentar isso num vídeo depois separado. Tá? Por enquanto, o foco vai ser a instalação do sistema. Em algumas máquinas, para entrar no setup é Del, em outras é F1.
e algumas permitem escolher o dispositivo de inicialização, no caso o CD, apertando F8, como é no caso da minha. Mas isso varia de fabricante para fabricante, então não dá para dar uma regra geral. O Windows XP está instalado, mas ele está iniciando o Ubuntu a partir do CD. Como eu já comentei no outro vídeo também, você talvez já tenha ouvido falar, a maioria das distros Linux, no caso do Ubuntu é um exemplo também, elas podem rodar a partir do CD sem alterar nada no seu computador. Então você pode fazer isso quando você quiser usar o Ubuntu sem instalar ele também. Tá? Só você não abrir o instalador. Você coloca o CD, navega na internet, faz suas coisas, depois tira o CD e isso não afeta os arquivos do Windows. Como eu falei no outro vídeo também, quando você roda a partir do CD é normal que ele fica mais lento, tá, do que ele estaria se ele rodasse normal, porque o CD demora mais para ler os dados e além disso eles estão compactados. Bom, seleciona português do Brasil ou a língua que você preferir. Clicando em experimentar, ele vai pro modo live, né, onde ele abre o ambiente de trabalho, carrega os programas e deixa você usar sem instalar. Aqui eu vou usar essa opção instalar direto, tá? Mas você poderia clicar em experimentar, como fizemos no outro vídeo, e clica no instalador. A diferença desse vídeo para o outro é que aqui temos uma instalação do Windows XP. No outro mostrei como fazer se você quisesse apagar o HD inteiro. Não vai ser o caso agora, tá? Então a parte que mais interessa já está chegando. Como cada sistema precisa estar na sua partição, mas você só tinha uma partição, uma das saídas é apagar tudo e criar novas partições, né? Por exemplo, criar duas. Você cria uma, instala o Windows XP, cria outra, instala o Ubuntu. Né? Normalmente, se você instalar o Windows depois do Ubuntu, o Ubuntu não vai ser iniciado, porque o Windows tira o carregador de inicialização que existia e coloca o dele. Isso acontece até mesmo entre versões do Windows. Se você tem o Windows 7 e quer instalar o Windows XP em Dual Boot, você tem que colocar o Windows XP primeiro, porque se você instalar o Windows XP, ele vai tirar o boot do Windows 7 e depois o Windows 7 não vai ser iniciado. Então, no Linux já é o contrário. O Linux permite que você inicie outras versões de Linux e até mesmo versões variadas do Windows. Aqui o layout de teclado, né, geralmente deixa Brasil mesmo. Você pode testar aqui se funciona. Você cedilha os acentos, se não funcionar você escolhe um outro, de acordo com o seu teclado. Não comentei mais no outro vídeo. Aqui é a parte principal desse vídeo. Esse computador possui um Windows XP Professional. Ele localizou a instalação que tá? Mesmo que ele não identificasse se fosse um outro sistema. Aqui o que a gente tem é essa barrinha inteira corresponde ao seu HD. Esse azul aqui, como que está no gráfico aqui, é o Windows XP. O que você pode fazer, as opções que ele te dá nesse caso, instalá-los lado a lado, escolhendo entre eles a cada inicialização. Essa opção que eu vou comentar e vou usar aqui. Você poderia apagar e usar o disco inteiro, se você quisesse formatar o HD tirando o Windows XP, só que isso vai fazer você perder tudo que tiver, tá? Os seus arquivos, suas músicas, seus programas. Ou especificar o particionamento manual avançado. O particionamento manual eu vou estar mostrando no outro vídeo. Por agora seria esse aqui, instalá-los lado a lado. O que vai acontecer nesse processo? O Ubuntu vai redimensionar a partição do Windows XP, ele vai encolher ela, né? Supondo que você tem espaço livre, é claro. Então se você tem um HD, por exemplo, com 160 GB e o Windows XP junto com os programas e suas coisas está ocupando 100 GB, você tem lá um espaço de 60 GB livre. O Ubuntu pode encolher o Windows XP e você aproveita esse espaço para a instalação do Ubuntu. Uma coisa
Geralmente é bom, antes de você fazer isso, você entrar no seu Windows XP ou 7 ou o que tiver e desfragmentar o HD. Tá? Esse processo aqui ficaria mais rápido. Isso é uma coisa que pode tomar bastante tempo. O redimensionamento da partição. Tá? O ideal seria que você apagasse tudo, criasse duas novas partições. Instala o Windows XP e depois instala o Ubuntu, que isso eu vou mostrar depois. Mas essa é a forma mais fácil. Aqui você pode escolher o tamanho que vai ficar para o Windows XP e o tamanho que vai ficar para o Ubuntu. Aqui no caso ele não deixa passar de menos de 9,4 porque é só 9,4 GB que o XP está ocupando. Você arrasta essa barrinha e decide quanto vai ficar para o XP e quanto vai ficar para o Ubuntu dentro das limitações. Se você não pretende usar o Ubuntu tanto, é mais para teste, você pode definir um valor melhor para ele, porque mudar para redimensionar isso depois vai ser bem mais complicado. Então eu vou colocar aqui apenas uns 30 GB para o Ubuntu. Tá bom isso. Você fez isso, basicamente clicou em avançar. A partir daí o Ubuntu vai se virar depois para redimensionar a partição. Antes ele mostra um aviso. Antes que você possa selecionar um novo tamanho de partição, quaisquer mudanças prévias precisam ser gravadas em disco. Aqui ele avisa também que a operação de redimensionamento pode demandar muito tempo. Então por isso ela não é tão recomendada, tá? É uma espécie de gambiarra, digamos assim. O ideal quando você vai ter 2 ou mais sistemas é preparar as partições antes de instalar eles. Mas como isso é um pouquinho mais avançado, para muita gente essa opção aqui acaba sendo a mais fácil mesmo. Marca para instalar lado a lado, o Ubuntu redimensiona e no final você tem os 2 sistemas. Clique em continuar e aguarde o redimensionamento da partição. Se o seu HD for grande e tiver pouca coisa ocupada, esse processo pode ser rapidinho, tá? É pior conforme mais arquivos tenham no HD. Como você vê, pelo visto já aconteceu. Aqui é a mesma parte da instalação tradicional do Ubuntu, independente de sendo dual boot ou não. Você cria o nome de usuário. Aqui ele pede o seu nome, você poderia colocar o nome completo ou o nome de exibição, né? E esse de baixo é o seu nome de usuário. Escolhe uma senha, nome do computador, aqui tem aquelas 3 opções que eu comentei no primeiro vídeo. Iniciar sessão automaticamente, ele não pede a senha, pedir a senha para entrar ou então pedir a senha e criptografar a pasta pessoal. Como eu falei, nessa terceira opção, que é boa para notebooks ou coisas que outras pessoas podem acessar ao seu computador na sua ausência, com essa opção ele codifica tudo que você salvar na sua pasta de arquivos pessoal, tipo meus documentos. E aí sem a sua senha não tem como ler as coisas de lá, mesmo que a pessoa roube o seu HD ou roube o seu notebook, enfim. O que eu não gosto dela, o que eu não confio nela é que se você perder a senha ou se der algum problema, nem você vai conseguir acessar os arquivos. Tá? Então acaba você tendo que pensar se você vai querer isso ou não. Eu geralmente deixo apenas solicitar minha senha para entrar. Clica em avançar. Aqui, como tem uma instalação do Windows XP, ele sugere que você importe configurações de alguns programas. Tá? Que eu tenho uma conta com duas contas de usuário no XP. Eu vou deixar tudo desmarcado. Tá? Ele permite que você não é uma coisa que funciona 100%, mas dá uma espécie de ajuda. Que nem as configurações do Firefox, do Explorer ou documentos também, ele importa copiando para a partição do Ubuntu. Eu vou deixar isso desmarcado. No Ubuntu depois você vai poder continuar acessando a partição do Windows, mas o contrário não ocorre. Então o Windows não tem porque não quer, porque os sistemas de arquivos do Linux são livres, ele poderia muito bem implementar um leitor para eles. Mas o Windows não lê o sistema de arquivos do Linux. Então o que você salvar na partição do Ubuntu, o Windows não vai ler. Existem algumas ferramentas para isso, mas faz tempo que eu não vejo como elas estão.
Não, eu lembro que eu até escrevi um artigo falando de um programinha para ler partições este 2 e este 3 e Razer FS, que era usada no tempo do Kurumin 7. Hoje eu não sei como está as coisas, se esses programinhas funcionam com este 4 ou não. Bom, continuando, clique em avançar. Aqui o resumo aqui correspondente às partições que ele criou. Como aqui é uma máquina virtual, não tem muita limitação física do arquivo do HD, então o processo foi bastante rápido. Se você tem um HD com muitos arquivos, como eu já tinha falado, o processo do redimensionamento da partição pode ser que demore, então não se esquece de ir no Windows e desfragmentar o HD antes. Esse avançado permite que você instale o gerenciador de inicialização. A partir dele você vai poder escolher entre o Windows e o Ubuntu. Não desmarque isso, tá? Senão pode ser que não funcione. Só para usuários avançados essa seção, então deixa como instalar. Agora clique em instalar. Daqui para frente é o mesmo procedimento, tá? Assim como no outro vídeo também, eu vou passar o vídeo rapidinho para não ficar perdendo tempo só exibindo a instalação. Bom, agora a instalação foi concluída. Na opção que tem é reiniciar o computador. Não apareceu aquela para continuar usando, porque no comecinho eu escolhi para instalar apenas, né, sem rodar o Ubuntu em modo live. Ele vai pedir para tirar o CD, mesmo que não peça, tire o CD, né? Aqui, remova o disco e tecle Enter. Nessa hora você tira o CD do computador. Aqui, como eu estou na máquina virtual, simulei a remoção do CD. Enter. Agora o computador reinicia. Como você vê, essa é a tela de seleção do sistema. Aqui eu teclei a seta para baixo no teclado, né, aquela seta que fica geralmente perto do teclado numérico. Para você escolher o sistema, você usa a seta para cima ou para baixo e tecla Enter quando você quiser escolher. Como ele acabou de ser instalado, ele vai iniciar o Ubuntu por padrão, né? Depois tem uma opção para você colocar o Windows XP como padrão se você quiser. Para você iniciar o Windows XP, você escolhe ele aqui e tecla Enter. Estou falando de XP porque é o que está instalado aqui, tá? Poderia ser o Windows 7 ou Vista ou até mesmo 98, alguma coisa assim. Aqui o Windows vai passar o verificador porque o sistema foi modificado, a partição foi redimensionada, tá? Então ela fica como inválida, o Windows vai verificar se está tudo bem. Normalmente não há perda de arquivos nem coisas graves, tá? Mas é bom deixar passar o ScanDisk lá.
cancelei aqui para poder ir rápido. Como você vê, seu Windows está funcionando. Agora eu reiniciar, né? Ou se você desligar, quando você ligar, aquele menu sempre vai aparecer. Dessa forma, tudo que você tinha no XP ou no Windows anterior, incluindo programas, configurações, não são perdidas, tá? Tá tudo lá. Se você fizesse uma instalação limpa, apagando tudo e formatando e instalando o Windows XP e depois o Ubuntu, aí você perderia tudo. Então essa opção é uma das mais usadas por pessoas assim que querem uma coisa rápida ou prática, sem muito conhecimento de particionamento, ou então quando você está num caso extremo que não tem como fazer cópia dos arquivos, não tem onde salvar eles, um HD externo ou pendrive grande ou CD. Então você precisa redimensionar a partição do Windows sem poder apagá-la. Bom, daqui pra frente o Ubuntu está instalado. Você pode passar a usar ele. Conexão com a internet, como eu comentei no vídeo anterior, é bom você deixar o modem configurado como roteador. Tá, que aí ele se conecta sozinho. Existem outros sites, mesmo no guia do hardware.net, dicas para como você conectar. Se você usar outros tipos de conexão, ou 3G, ou ADSL com autenticação também, com o PPoE-Conf. Aí eu não vou falar aqui no vídeo, senão vai ficar muita coisa. Só revisando aqui o ambiente do Ubuntu, ele é simples e fácil de usar, tá? A única coisa que as pessoas de Windows acabam se incomodando é que os programas para Windows não rodam nele, porque é um sistema diferente, assim como os programas dele não rodam no Windows. Então você tem softwares correspondentes às mesmas coisas, tipo escrever texto, ouvir música, acessar a internet. Alguns têm versão multiplataforma, como Chrome ou Firefox, e outros não. Você teria que ficar procurando um programa correspondente, então nem sempre dá para você trocar o Windows pelo Ubuntu de uma hora para outra. Mas há muita gente que usa só o Ubuntu ou só Linux e se mantém satisfeita com isso, tá? Sem sentir falta do sistema anterior. Independente disso, sem querer comparar um sistema com outro, a organização do Ubuntu é bastante fácil de entender. No menu aplicativos ficam os programas, como se fosse o menu iniciar programas, Ficam em categorias acessórios. Aqui temos terminal, que seria o prompt de comando, nem sempre é necessário usar ele, mas é bom para usuário de Linux. Um editor de texto simples, tipo bloco de notas, só que é bem mais avançado do que o bloco de notas do Windows, Calculadora, um gravador de CD e DVD. Escritório, já temos o OpenOffice, um poderoso programa de edição de textos. O Windows não vem com o Office, você tem que comprar e pagar, mas isso não entra no mérito agora. No caso do Ubuntu e de várias distros Linux já vem o OpenOffice. Gráficos, temos aqui um programa de desenhos do OpenOffice também. Um gerenciador de fotos, um digitalizador simples, Para usar scanner é meio complicadinho, porque nem todos os modelos funcionam no Linux. Então, se você for comprar um scanner novo, seria bom certificar de que ele funcione no Linux. Internet, ele vem com o navegador Firefox, mas você pode instalar o Chrome ou o Opera ou algum outro. Tem alguns joguinhos. E na seção de multimídia, ele vem com um editor de vídeo, é básico, tipo um Movie Maker do Windows, gravador de som, gravador de discos, reprodutor de filmes e reprodutor de músicas. A principal crítica no caso do Linux é que ele não vem com suporte MP3, pelo menos o Ubuntu e outras distros que querem se manter puras e livres de processos. Porque isso ocorre não é uma coisa tão assim que eles não querem colocar MP3 ou que eles não gostam das coisas fechadas. É porque o MP3 é um formato de arquivo proprietário, então para o programa incluir um decodificador MP3, ele precisa pagar para os criadores do formato, para os detentores dos direitos do formato.
como é um software livre que não tem renda, ele é gratuito, fornecido a você de graça também, não tem como a Canonical ficar pagando para incluir o MP3 no Ubuntu. Então ele vem sem para ela não ser processada ou não ter problemas. Mas depois de instalado é facinho você colocar, afinal as leis de um país não valem para o outro, então os direitos do MP3 no mundo são diferentes dos direitos do MP3 em alguns países um pouquinho mais restritos. Tá? Existem pacotes que adicionam suporte a multimídia. Isso também é fácil você achar na internet e eu vou estar comentando depois. Aqui na central de programas do Ubuntu, você encontra vários programas para o sistema. Para instalar eles é bem fácil. Tá? É só selecionar, se você souber o nome você pode buscar aqui. Ou navegar em alguma categoria e escolher algum programa. Por exemplo, o AbiWord, que é um editor tipo Word, só que é um pouquinho mais simples. Ou também parecido com o do BROffice. Clique em instalar. Aqui ele pede a sua senha. A senha que ele pede aqui não é senha de administrador, tá? É a sua senha do seu usuário mesmo, aquela que você usou para o login. Clica em autenticar. Aí aguarde o processo de instalação, bem fácil. Existem outras formas de instalar programas também, né? Você pode baixar alguns programas no site do desenvolvedor, que tenham pacotes para o Linux, no caso pacotes para o Ubuntu ou para o Debian, que é a versão de Linux onde o Ubuntu foi baseado. Né? Os arquivos terminam com a extensão .deb, né? .deb. Essa central de programas é uma espécie de repositório, tipo a App Store da Apple no iPhone, né? Só que aqui no caso para o sistema. Mas ela não é a única fonte que você tem para obter programas, tá? Então não fica restrito achando que tem pouquinha coisa, porque não tem. Tem muito software livre disponível para a plataforma. Aqui eu estou instalando o AbiWord como exemplo. Quanto à resolução da tela, você vem aqui, Sistema, Administração. Não, Preferências então, Monitores. Sistema, Preferências, Monitores. Aqui eu estou numa máquina virtual sem os drivers de vídeo instalados, então ele me limita a resolução. Tá? Hoje em dia, na maioria dos computadores, a resolução é detectada automaticamente. Então se você tem uma tela, por exemplo, resolução HD 1280 por 720, é bem capaz que o Ubuntu já detecte sozinho e já te joga para essa resolução nativa. Ou no meu caso, com o monitor de 22 na 1680 por 1050, ele também, quando roda do CD mesmo, ele já detecta sem precisar fazer mais nada. Em algumas placas de vídeo ou em alguns monitores, pode ser que ele não consiga detectar. Aí você vai ter que dar uma pesquisadinha para ver como instalar o driver da sua placa de vídeo para poder configurar. O driver do Windows não serve no Linux, tá? É um driver próprio para o Linux. Então não adianta baixar o instalador ou usar o CD que vem na placa, porque quase nunca vem para o Linux. Mas geralmente tem alguma solução. Caso um pouquinho mais complicado das resoluções de tela, fica em alguns notebooks ou netbooks ou modelos fechados que usam resoluções fora do comum e que não fornecem os drivers. Aí fica complicado. Você vê aqui que nessa seção parceiros da Canonical tem a opção de instalar alguns programas que não são livres, né, são de código fechado, como o Flash 10, o Adobe Reader, o leitor de PDF. No programas instalados, ele lista todos os que já estão instalados. Caso eu instalei o AbiWord, ele passa a aparecer aqui. Escritório, processador de texto, AbiWord. Se você deixar o mouse em cima, ele mostra o nome do programa ou uma descrição, né, que tem uns que mostram o nome fora da descrição. Quanto aos botões que aparecem à esquerda, dá para você jogar para a direita. A dica está no Explorando. Tá? Entra no explorando.com.br, procura por Ubuntu. Eu não lembro de cor agora o comando. Uma outra forma é você vir aqui em Sistema, Preferências, Aparência. Aí você pode escolher outros temas. Aqui tem pouquinhos temas, tá? Mas existem na internet muitos temas que você pode baixar. Escolhendo outros temas, a posição do botão já vai para ali, tá? Para a barra direita. Na maioria dos temas ela fica na direita.
de alto contraste para quem tem dificuldade em enxergar, né, com itens grandes. Esse Ambience é o padrão e tem esse aqui, Radiance, que é bem parecido com o padrão, só que é claro, né, e você escolhe o tema de sua preferência. Eu gosto bastante desse Clear Looks, só que ele é meio velho já, então às vezes pode parecer um pouquinho velho demais. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, você acaba escolhendo. O tema novo do Ubuntu 10.04 é muito bonito também. O único inconveniente dele é os botões à esquerda. Aproveitando que está aqui, vou mostrar como instalar o Chrome. Aqui ele mostra o gerenciador de atualizações. Tá, acabei de instalar, mas já tem atualizações disponíveis, porque o Ubuntu foi lançado em abril de 2010, né? Nós estamos em agosto. Então é uma verificação de atualização automática, geralmente é bom instalar o que vem. O Google Chrome, não preciso ir lá nos pacotes, na central de programas. Tá, o Google disponibiliza a versão para Linux. Então você pode entrar pelo site google.com/chrome, que ele já detecta que está usando o Linux. Aqui você escolhe a versão para Debian ou Ubuntu, tá? Extensão .deb. Se você for baixar programas em outros sites, procure sempre .deb para o Ubuntu. 32 ou 64 bits, provavelmente você vai saber qual você está usando, tá? Aqui no caso é de 32. Isso geralmente você escolhe antes de baixar a imagem, antes de gravar ela em CD ou DVD. Então, na maioria dos casos vai ser 32 bits. Aqui você pode já mandar ele abrir com o instalador de pacotes ou fazer o download apenas e salvar. Vou fazer o download. O Firefox salva sempre numa pasta padrão, uma coisa que eu não gosto. No Windows, geralmente as opções do Firefox ficam em ferramentas, opções. No Linux sempre está em editar. Tá uma convenção, não sei de quando que adotaram isso, mas sei que faz tempo, muito tempo. Aqui na seção geral das preferências do Firefox, marca sempre perguntar onde salvar arquivos. Isso eu também faço no Windows. As pastas. Aqui ele mostra o sistema de arquivos de 163 GB, tá? Esse aqui é o sistema de arquivos onde está o Windows XP. Por padrão, ele abre somente em acesso somente leitura. Então você não vai conseguir criar novas coisas ou modificar as pastas que estão aqui. Mas você pode copiar elas para o Linux ou ler os seus arquivos pelo menos, ouvir as músicas. Tá? Em outras dicas ou em outros sites tem dicas de como você fazer para poder gravar arquivos lá sem ter o problema de somente leitura. Agora que eu baixei o pacote .deb, só abrir ele, né, com 2 cliques mesmo, ele abre um instalador de pacotes. Tem um comando que pode ser instalado pelo terminal, né, o dpkg espaço -i espaço e o nome do arquivo. Mas no Ubuntu raramente você precisa usar o terminal. Tá? A interface gráfica nele facilita bastante. Que ele pede a sua senha novamente e alerta, né, que é um risco de segurança instalar pacotes manualmente que você tenha baixado por aí se você não conhece a origem ou se o pacote estiver danificado. É muito raro o vírus para Linux, mas pode existir. Né? Alguém pode fazer um programa mal intencionado e distribuir para você e você instalar. Aqui, como eu estou falando e parando, pode parecer que é lento esse processo, mas não é. O que eu fiz foi basicamente baixar o arquivo do Chrome pela página do Google e dar 2 cliques. Confirmou a senha, como se fosse a senha de administrador, mas no caso é a sua senha mesmo. Que eu cliquei em terminal, apareceu os detalhes. Que a instalação já foi concluída. Fechar. Aqui fechar também. Fechar. Agora o Chrome fica disponível aqui, internet, Google Chrome. Geralmente o Chrome é um pouquinho mais rápido do que o Firefox, mas
Aí uma questão pessoal também de uso, você escolhe o que você quiser, eu geralmente gosto de ficar com os dois. Essa parte locais tem links para as pastas. No menu sistema você tem as preferências, né, que são coisas que você pode alterar para o usuário atual. Ou administração, onde você altera as coisas globais que valem para todos os usuários. Por exemplo, aqui eu vou pegar um item, tela de login. As opções ficam desbloqueadas, você clica em desbloquear, quer dizer, ficam bloqueadas. Digita a senha, autenticar, que você pode alterar aquela opção que poderia ser alterada também na instalação, para iniciar automaticamente sem pedir senha, ou para mostrar a tela escolhida para quem for logar. Enfim, aí você vai navegando no sistema e conhecendo mais. Tá? É um mundo bastante bacana com um monte de aplicações livres que você pode copiar, distribuir para os seus amigos, isso tudo sem cometer pirataria, porque são livres, geralmente são gratuitas, né? Mas mais do que gratuitas, são livres, qualquer um pode ter acesso. Para desligar, clica aqui, desligar ou reiniciar. É basicamente isso. Em outros vídeos eu vou estar mostrando mais coisas, por exemplo, o particionamento avançado, tá? Onde você vai criar as partições do zero, instalar o Windows e o Linux, criando as partições. Aqui a gente pegou um sistema que já tinha o Windows XP e sem apagar esse Windows XP, instalou o Ubuntu do lado. Tá? Mas a forma melhor, que seria um sistema mais limpo, não que esse tenha problemas, né? Seria fazer a instalação do zero. Formata tudo, cria uma partição para o XP, instala o XP, depois cria uma partição para o Ubuntu e instala o Ubuntu. Bom, é isso. Para mais dicas acesse aí www.explorando.com.br.